consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Pega suas mãos, igreja, consagra ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Profetize no nome de Jesus. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, com bom perfume meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Oh, eu e minha casa serviremos. Profetize sobre a sua família. Profetize sobre cada um deles. A ti, Senhor, nós serviremos a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Deus nos dá a oportunidade mais uma vez de estarmos reunidos na presença do Senhor e que possamos fazer isto com o nosso coração, grato ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá de podermos reunir como igreja na presença dEle,
para prestar a Ele o culto que a Ele somente é devido. Por isso eu convido você para que estejamos todos juntos, curvando a nossa fronte, fechando os nossos olhos, e vamos falar com Deus, vamos consagrar ao Senhor este tempo que Ele nos dá, de podermos estar reunidos na sua casa. Coloque-se na presença do Senhor e diga para o seu Deus, dizendo-lhe: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fale comigo, me orienta, me direcione, me dê compreensão, entendimento da tua vontade em Cristo Jesus para com a minha vida. Ajuda-me a conduzir a minha vida, a minha família na tua presença. Seja esta a sua oração neste momento. Oremos. Ó Deus, aqui estamos e o nosso coração se rende à tua presença. E nós queremos dizer para o Senhor como o teu servo no passado se viu perdido, na condição de ser indigno de estar diante do Senhor. Pois ele contemplou o Senhor na tua majestade, ele pôde ver a tua santidade, ele pôde contemplar a tua soberania, ele pôde contemplar a tua majestade, quando esteve na tua casa. Ó Deus, abre os nossos olhos, para que possamos assim contemplarmos o Senhor na beleza da tua santidade. E ao contemplarmos o Senhor como o Senhor é, sejamos impactados, sejamos quebrantados, sejamos desafiados a estarmos te adorando, a estarmos nos rendendo ao Senhor, confessando diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as dificuldades que temos em conduzir a nossa vida e a nossa casa na tua presença. Ó Deus, ajuda-nos para que possamos estar diante do Senhor e vivemos diante do Senhor, agradando o teu coração. Por isso, ó Pai, nos apresentamos diante de ti não confiados nos nossos méritos. Não há em mim, não há em nenhum de nós que aqui estamos algo que possamos oferecer ao Senhor por nós mesmos, que seja bom e agradável na tua presença. Mas o que podemos oferecer a ti só é possível através do teu Filho amado Jesus. E através do teu Espírito Santo, que torna a obra de Cristo uma obra de mudanças e transformações profundas do nosso ser. Por isso, ó Deus, confiados nos méritos do teu Filho amado Jesus, e em nome dele nós clamamos: tem misericórdia de nós, nos edifica, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé e vamos juntos entoar o hino de número 3 do nosso cenário. Hino de número 3. Este hino é um hino de adoração, um hino oportuno para esta oportunidade que aqui nos encontramos diante da sua presença. E é o hino que nos convida a adorarmos ao Senhor. Hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em dó ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com a esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. E sendo forte mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. De seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor.
Deus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha aclarar as santas instruções. Avive em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos em prazer. Vamos abrir a palavra do nosso Deus em dois textos. O primeiro deles, Salmos 119. No livro de Salmos, o Salmo 119. E leiamos todos juntos o verso de número 11. Salmo 119, o verso de número 11. E depois abriremos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Salmo 119, versículo 11. Todos juntos, vamos lá, irmãos? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora vamos para 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 3, verso 14 ao verso de número 17. Leitura alternada. A inspiração, valor e utilidade das Escrituras. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Podeis sentar. Bem, meus amados, nós ainda temos uma luta diária e constante com o pecado. A nossa natureza pecaminosa, ela guerreia com o nosso novo homem. E muitas vezes ela quer prevalecer. E quando nós olhamos para o texto que lemos do Salmo 119, quando o salmista ele aborda a importância e o propósito da palavra de Deus em relação à nossa vida, nós podemos observar que no versículo 11, ele é muito objetivo e pontual no que ele diz. Ele diz que é guardando a palavra de Deus no coração que ele evita o pecado. E esta atitude do salmista é sem dúvida a atitude que Paulo, agora escrevendo a Timóteo, também o admoesta dizendo que ele deveria, de fato, dar o devido valor àquilo que ele havia aprendido da palavra do Senhor desde a sua infância. E não deveria em nenhum momento abrir mão deste ensino recebido. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é útil. E ela é útil para o quê? Para nos guardar do pecado. De que maneira? Conforme ele diz, ela é útil para nos ensinar. Quando ela nos ensina, ela nos mostra o que é pecado e o que não é. Pois pecado é a transgressão da palavra do Senhor. Ela é útil também para nos repreender. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela mostra a nós quando nós pecamos. Ela nos acusa, dizendo, olha, isto não está de acordo com a vontade minha para a sua vida, meu filho, minha filha. E a palavra de Deus também ela é útil, não apenas para mostrar o caminho errado que nós nos encontramos, mas também como voltar para o caminho que Deus quer que estejamos. E quando assim utilizamos da palavra de Deus,
nós então tratamos a nossa vida diante do Senhor, e aí conforme diz Paulo a Timóteo, a palavra de Deus nos torna sábios para termos a fé que nos conduz à salvação em Cristo Jesus. E nos habilita para sermos homens e mulheres de Deus, que fazem a vontade do Senhor. Então, neste momento, eu gostaria que você mais uma vez curvasse a sua fronte e falasse com Deus agora, pedindo ao Senhor que Ele venha quebrantar o seu coração de tal maneira que a palavra de Deus ela possa ter autoridade no teu coração. Que a palavra de Deus, de fato, ela seja tratada por você com temor, com seriedade. Que a palavra de Deus, de fato, ela possa cumprir a sua utilidade, o seu propósito na sua vida, te ensinando, te repreendendo, te corrigindo e assim te educando na justiça, conduzindo você a estar tendo comunhão com Deus e tendo a certeza e a esperança de ter comunhão com Deus na eternidade em Cristo Jesus. Então fale com o Senhor neste momento. Peça ao Senhor perdão, se você não tem dado o devido valor à palavra de Deus, se você não tem utilizado ela, se você não tem lido, se você não tem meditado, se você não tem aplicado a palavra de Deus na tua vida, isso é pecado de negligência. Peça ao Senhor perdão por isso também. E peça ao Senhor que venha tratar o teu coração para que a palavra de Deus esteja nele. E esta palavra venha germinar, frutificar com abundância em seu coração. Fale com o Senhor e após um período de oração silenciosa de confissão de pecados, eu convido o presbítero Jaiminho que ore ao Senhor de forma audível. Amém, Senhor. Estamos aqui dispostos, ó Deus, a te louvar, agradecer o teu santo nome e aprender mais do Senhor. Agora, Deus, em nome de Jesus, nós chegamos ao Senhor para te implorar, ó Deus, pedir as tuas misericórdias sobre nós. Senhor. Ó Deus, temos pecados, ó Deus, que não te agradam, temos andado errante, muitas vezes não guardamos os nossos passos para entrarmos na tua casa. Tem misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai, porque de nós mesmos, ó Pai Santo, não temos nada que ofereça, a oferecer ao Senhor para merecermos o teu favor e a tua misericórdia. Mas o Senhor, pela infinita misericórdia do Senhor, o seu grande amor para conosco, dispensa a nós, ó Deus, o teu perdão. Amém, Senhor. De Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós mais uma vez, ó Pai, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, ó Pai, que possamos, ó Deus, estarmos mais atentos à tua palavra, Deus. Como o Senhor diz na tua palavra, Deus, conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Que nós possamos conhecer, ó Deus, e possamos ter compromisso, ó Pai Santo, com a tua palavra, em estar lendo, ouvindo a tua voz diariamente, para enfim, ó Deus, assim sermos libertos, ó Pai Santo, pelo sangue de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos chegamos ao Senhor para te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim confessados os nossos pecados, temos agora a liberdade, em Cristo, de adorar o nosso Deus. Convidamos a equipe de louvor que nos conduza nos cânticos espirituais e que você possa cantar com seus lábios, mas cantar acima de tudo com o seu coração. Que você possa, de fato, exaltar e bendizer o nome do Senhor, pois no meio dos louvores Deus habita e Ele se alegra com o povo que o adora em espírito e em verdade. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para estarmos cantando a música Se Não For Para Te Adorar.
Porque o Senhor nos ama tanto, meu Pai, que deu o seu único filho para que morresse na cruz por nós. Obrigado, Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua, Senhor, a nos sustentar. Não deixe, Pai amado, que venhamos nos apostatar da nossa fé, meu Pai, mas que, pelo contrário, nós possamos ter sempre, meu Pai, essa vontade de congregar, essa vontade de estar na tua casa, nos dispor, meu Pai, ao teu trabalho. Oh, Pai amado, tem misericórdia de nós, meu Pai. Esse mundo oferece tantas coisas, meu Senhor. Não deixe, meu Pai, que venhamos, meu Pai, desviar, esfriar a nossa fé, meu Pai. Pelo contrário, Pai, que possamos ser a cada dia mais, meu Pai, procurar cada dia mais se servir melhor, agradar mais o teu coração e fazer a tua vontade. Pai amado, aceita, o Senhor, esse culto. Aceita, meu Pai, todos esses louvores que foram cantados, meu Pai. E fica conosco durante essa semana que se inicia, Pai amado. Abençoa, Senhor, o pastor que vai nos trazer a mensagem. E nos ajude, meu Pai, a entender e colocar em prática, Senhor, nas nossas vidas, no dia a dia, meu Pai. Fica conosco, Pai. Pois é no nome de Jesus que oramos, gratos ao Senhor por tudo, Pai. Amém, meu Senhor. Podem se sentar. Bem, neste momento nós queremos dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam. O seu coração esteja de fato aberto para receber da parte do Senhor a orientação certa para a sua vida. Então você é bem-vindo em nome de Jesus. Também queremos saudar aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Você que tem nos acompanhado todos os domingos. Temos podido chegar na sua casa e levar até você a mensagem de fé e de esperança em nome de Jesus. Que você também se sinta abençoado e que você possa estar recebendo da parte do Senhor a orientação que você necessita para a sua vida nesta oportunidade. Bem, nós temos alguns comunicados a passar para a igreja. Primeiro deles, hoje nós temos o recolhimento da oferta missionária para o Senegal. Então, os irmãos podem fazer
a sua oferta ali na caixa, na entrada, indicada para isto. Então esteja ofertando para o trabalho dos nossos irmãos Ronaldo e José, lá em Dakar, no Senegal, para dar continuidade ao trabalho que eles têm como desafio a realizar ali. Bem, no próximo sábado, temos o nosso primeiro encontro de pais e mães da Igreja Presbiteriana de Guiratinga. Às 18h30, aqui na igreja, nós estaremos lançando o projeto Minha Família na Arca. Quero dizer para os amados que nós estaremos dando continuidade àquilo que já compartilhamos com vocês por ocasião da Escola Bíblica Dominical, quando nós falamos sobre os tempos de Noé, tempos nos quais nós estamos e que nós precisamos estar com a nossa família na arca. Então não vou falar novamente sobre aquilo que eu falei naquela ocasião, mas vamos dar sequência àquilo que Deus falou ao nosso coração. Estaremos então trazendo a palavra aos pais da igreja. Então, que pais? Pais que têm criança, tem adolescente, jovem, não casado, que ainda está na sua casa, Então, que tem sob a sua responsabilidade aí, ainda conduzi-lo. Então, todos esses pais estão convidados a estarem conosco no próximo sábado, às 18h30, aqui no templo, quando estaremos tendo este nosso primeiro encontro, onde vamos então estar trazendo um assunto muito importante para a vida das famílias, da igreja, em especial para os pais. Pois a tarefa de educar e conduzir os filhos é uma tarefa maravilhosa, mas também é uma tarefa árdua que traz os seus desafios. Então, como igreja, nós queremos estar propondo a você algo da parte do Senhor, para que a nossa jornada como igreja e você, na condução dos seus filhos, seja uma condução vitoriosa para a honra e para a glória do nosso Deus. Bem, o Departamento Juventina vai se reunir no próxima terça-feira, dia 17, na casa da Zilca Maravilha, às 18h30, tá certo? Então o tema sábia. Então a mulher sábia edifica a sua casa. Então, irmãs do Departamento Juventina, não faltem essa programação na casa da Zilca, lá no bairro São Sebastião. E amanhã a SAF tem o seu trabalho de visitação a partir das 5h da tarde. Então as irmãs estejam se encontrando aqui na porta da igreja para este trabalho. Bem, no próximo sábado não haverá programação da UCP. Então, crianças, não haverá programação no próximo sábado da UCP. A programação da UPA vai ser informada no decorrer da semana. Tá certo? Então, a programação da UPA, e vocês que estão no grupo da UPA, vão se informar como será a programação que vai acontecer no próximo sábado. Bem, eu passo a palavra ao diácono Renato. Ele quer fazer uso da palavra como superintendência da escola dominical, passando um recado para os irmãos. Boa noite, mais uma vez. Então, meus amados, como vocês têm visto, a igreja ela tem dado uma ênfase, uma importância muito grande àquilo que Deus colocou como sagrado na vida do ser humano, família. E com isso, a escola bíblica tem procurado trabalhar esse tema durante esse mês, que é o mês da família. E no fechamento desse mês, a gente pretende fazer uma confraternização. Buscando a ideia que a SAF lançou alguns anos atrás, estamos pretendendo então colocar o fechamento desse mês como junta panelas. E aí, a gente vai estar distribuindo algumas tarefinhas, vai estar solicitando a ajuda de alguns irmãos. Isso nós vamos fazer no decorrer da semana, tá? Teremos a participação, o pastor não vai estar presente conosco, infelizmente, mas nós teremos a participação da psicóloga Sônia. Ela se fará presente e, na oportunidade, ela vai trazer uma mensagem para as famílias. Tá certo? Então, não deixe de participar. Não deixe de vir à escola bíblica dominical. Família é muito importante, é coisa sagrada, é coisa do Senhor. Para isso, nós vamos precisar da confirmação. Na verdade, a gente está quase que convocando as famílias da igreja para poder participar. É um dia só, é um domingo só. Você vai sair da sua comunidade, mas vai estar junto conosco aqui, se confraternizando, nessa comunhão gostosa. Precisamos aprender desde já, porque um dia nós estaremos na glória,
E como é que vai ser lá? Vamos ser separados? Não, vamos estar todos juntos. Não é isso? Então vamos exercitar essa bênção de Deus desde já. Maiores detalhes acerca dessa programação a gente vai estar trazendo no próximo domingo, tá certo? Então não deixe de participar. Na sua agenda de oração, coloque a sua família, coloque a família do seu vizinho, do seu irmão, coloque famílias que você saiba que precisa da presença do Senhor. Vamos abraçar essa causa. É tempo oportuno. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E jaz mesmo. E nós temos que acordar para isso. Obrigado pela oportunidade. Ok. Bem, isso será no último domingo do mês de maio, viu? Dia 27, se eu não estou equivocado. 29, desculpem. 29, então, último domingo do mês de maio, né? Então, após a EBD, o estudo aqui da palavra com a missionária e psicóloga Sônia, então terá o Junta Panelas, né? Então, um almoço aqui para todo mundo junto, né? E aí as orientações, conforme já foram passadas, estarão sendo comunicado a todos os amados. Bem, os irmãos sabem que há uma previsão aí, sim, há uma previsão aí de frio, né, muito intenso essa semana. Talvez um dos frios mais doídos já vividos na nossa história. Bem, tem hora que as previsões não acertam, né? Mas está se falando muito sobre isso. De terça para quarta, quarta para quinta, aí que o negócio vai pegar mesmo. E os irmãos sabem que, lamentavelmente, infelizmente, tem muita gente que não está preparada para enfrentar o frio. Então, nosso irmão presbítero Jaiminho, preocupado com isso, preocupado com alguns meninos da igreja, né? Crianças que têm estado aqui com a gente, e outros mais, né? Então, se você, por exemplo, por acaso tiver um moletom, uma blusa na sua casa, que você já não usa mais, né? Que esteja ainda em condições de uso, ou que de repente você tem sobrando, né? Tem 4, 5, então dê doa uma, duas, né? Traga aqui para a igreja amanhã, até amanhã, para a gente poder então estar cobrindo algumas crianças, alguns adolescentes, né? Que porventura não estejam prevenidos para enfrentar essa situação. Tá certo? Então, se você tem algum agasalho na sua casa, um moletom, uma blusa, né, que você possa estar doando, né, que você esteja, então, trazendo até amanhã aqui na igreja, tá bom? Para nós. O outro aviso, cobertor, né? Cobertor também é útil, né? Uma coberta quentinha também será muito útil para nós, então, estarmos atendendo aqueles que porventura terão necessidade de estarem sendo socorridos neste contexto. E além desse frio que vem, né, nós sabemos que o mês de junho, de fato, é o mês do frio, julho, né, os próximos dias provavelmente também virão outras frentes frias. Então vamos estar aí sendo solidários e socorrendo pessoas que necessitam serem atendidas neste quesito. Bem, os membros do SEM, após o culto, permaneçam aqui para uma reunião com a presidente do SEM, a nossa irmã Eleinair. Crianças, vamos vir aqui à frente para nós orarmos por vocês. E vocês terem a continuidade do culto lá embaixo, na salinha, com os tios e as tias. Amém. Tanta criança bonita, cada uma mais bonita do que a outra, né, Otávio? Vamos falar com o nosso Deus. Feche os olhinhos e repetem comigo, tá, crianças? Papai do céu, graças te dou por esta noite, por estar na tua casa, para te cultuar e aprender da tua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração e abençoe a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. Amém. Então, calmamente, podem ir para a sala. Convido a igreja a abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 127. Salmo 127. Conforme já falamos hoje pela manhã, já foi dito, né?
Já foi divulgado no Facebook, no WhatsApp da igreja. Hoje é o Dia Internacional da Família. O mês de maio é o mês da família. É no mês de maio que nós comemoramos o Dia das Mães, segundo domingo de maio. Então temos enfatizado, conforme já foi dito, sobre família. E hoje não poderia ser diferente. A mensagem do Senhor estará abordando novamente esta temática. Vamos ler todos juntos Salmo 127, a primeira parte do versículo 1. Vamos lá? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo tenha misericórdia de nós. E nos leve a compreendermos a nossa absoluta dependência do Senhor. Em edificar a nossa casa. Ó Deus, em buscarmos o Senhor para isto. Pois se o Senhor não edificá-la, em vão faremos isto. Ó Deus, ajuda-nos. Ó Senhor, quebrante o nosso coração, para que tenhamos disposição de alma, de nos inclinarmos a ouvirmos a Tua orientação em Tua palavra, para que o Senhor esteja nos instrumentalizando para edificarmos a nossa casa, segundo o Teu coração, segundo o Teu propósito, para o louvor e para a glória do Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus assim clamamos. Amém. Queridos, quando nós olhamos para a revelação bíblica, nós podemos perceber que, tanto no Antigo e no Novo Testamento, Deus ele criou 3 instituições na terra. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Lá no princípio, lá no Éden, em Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Criou homem e mulher. E deu a ordem a eles para que fossem fecundos e multiplicassem e enchessem a terra. Então a humanidade, ela começa a partir do primeiro casal, da primeira família que Deus instituiu. A segunda instituição foi a nação de Israel, que começou a partir de uma família, a partir de um homem chamado Abrão e de uma mulher chamada Sarai. Pois a partir deste casal, Deus se revelou, e assim constituiu e formou uma nação. E através da nação de Israel, Deus então se revelou a todas as nações no tempo do Antigo Testamento. A terceira instituição foi a igreja, a qual o Senhor Jesus instituiu quando Ele esteve entre nós. Ao realizar o seu ministério de 3 anos, antes de ir à morte de cruz, Ele então instruiu os seus apóstolos, passou a eles o ensino, para que eles então estivessem pregando Ele, Jesus, a toda a criatura, e assim o evangelho pudesse chegar em todo o mundo. Notem que a segunda e a terceira instituição de Deus foram criadas para abençoar as famílias da terra. Tanto a nação de Israel, Deus prometeu a Abraão que a sua família ia se tornar uma grande nação, que ia abençoar todas as famílias da terra, bem como também a igreja. A igreja, ela tem como propósito abençoar as famílias. Por isso, nós teremos o nosso encontro de pais e mães da igreja no próximo sábado. Pois a igreja, ela tem dentro do seu propósito abençoar a sua vida e a sua casa. Pois bem, ao criar a família, o Senhor estabeleceu a sua ordem na primeira casa. A primeira casa foi o Jardim do Éden. Ele deu instruções específicas ao primeiro chefe da família, Adão, e a sua mulher Eva, ordenando que fossem obedientes. Deus já tinha colocado a família em ordem, já havia instituído ela como projeto dele para o bem-estar do homem. Quando ele olha para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só.
E a partir do homem, Deus cria a mulher. E a partir desta criação, Deus então dá ao homem filhos. E assim surge a família. Portanto, a família é o projeto de Deus para abençoar o homem. Abençoar a criação humana, a raça humana. Deus já tinha então, portanto, colocado a família em ordem antes da queda. Antes de transmitir os mandamentos e de enviar o seu filho para a cruz. Portanto, família é um projeto de Deus. Deus foi o seu criador e nós temos o dever de cooperar com Deus na preservação desta instituição de Deus, chamada família. Só que o texto que nós lemos, a palavra de Deus, ela nos mostra que para nós estarmos edificando a nossa família, precisamos de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Depois que o pecado entrou na humanidade, o ser humano então se afastou de Deus. E por isso o ser humano ele precisa buscar em Deus a graça para poder conduzir a sua vida no centro da vontade do Senhor em Cristo Jesus e também conduzir a sua família no centro da vontade do Senhor em Cristo Jesus. E pensando então, meus amados, naquilo que a palavra do Senhor está nos dizendo, eu gostaria de estar levantando 3 lições na palavra do Senhor que Deus nos dá como orientação para nós estarmos tendo o Senhor edificando a nossa família, nos instrumentalizando para isto. Abramos a palavra do Senhor no outro texto, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Temos aqui Jesus finalizando o Sermão do Monte, no capítulo 7. E ao finalizar o seu ensino, o qual eu considero preciosíssimo, se nós observássemos todo o ensino de Jesus em Mateus 5, 6 e 7, sem dúvida, nós estaríamos conduzindo a nossa vida e edificando a nossa família na dependência do Senhor. E assim, essa tarefa não seria vã. As últimas palavras de Jesus, Mateus 7, 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Meus amados, a casa que é edificada pelo Senhor é a casa edificada sobre a rocha. E Jesus então usa esta parábola na conclusão do seu sermão, após ele ter trazido uma série de ensinos, dentre eles falando inclusive sobre o adultério, que é um dos pecados que detona a família. Jesus então ele conclui a sua mensagem trazendo então esta parábola que podemos trazê-la para o contexto da família, onde então a figura de uma casa sendo edificada é trazida por Jesus a nós. E Jesus então diz que a casa que permanece firme, a casa que é bem edificada, é a casa edificada por Ele, conforme nós lemos no Salmo 127. E Jesus então diz que a casa edificada pelo Senhor é a casa na qual eu e você, que estamos edificando a nossa família, nós a edificamos sobre a rocha. E quem é que edifica a sua família sobre a rocha? É aquele pai, é aquela mãe que dá ouvidos ao ensino da palavra do Senhor, ao ensino de Jesus, que se submete à palavra de Deus, à orientação que Deus dá para esse projeto que Ele mesmo instituiu, chamado família.
Então, construir uma família fundamentada na palavra de Deus é o princípio prático que a palavra de Deus nos traz para que o Senhor esteja edificando a nossa casa. Como toda base que se constrói, assim é a família. Se esta for desestruturada e frágil, consequentemente estaremos construindo uma sociedade doente e desequilibrada. Nós não lemos o restante do texto de Mateus 7, mas Jesus ele fala do homem imprudente que edifica a casa não sobre a rocha, mas sobre a areia. E aí é interessante que sobre ambas as casas surgem situações difíceis. A tempestade, a enchente, os ventos, o rio que transborda e bate com ímpeto contra aquelas casas. Mas o texto fala que a casa que permanece inabalável é a casa edificada sobre a rocha. A família que permanece inabalável, que não se torna uma ruína, que não se deteriora, é a família que está sendo edificada sobre a palavra de Deus. Abramos a palavra do Senhor lá em Deuteronômio capítulo 6. Em Deuteronômio capítulo 6, temos de forma explícita a necessidade de edificar a família na palavra de Deus. Moisés está aqui repetindo a lei. E aí ele traz o princípio da obediência à palavra de Deus, a partir do verso 1 de Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Só que veja que o texto não para aí. Tu e a tua casa, tua família, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Nova aí, veja aí o contexto familiar. O Deus dos patriarcas. Ouve Israel, uma nação, ela é constituída de famílias. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas também aonde? No coração dos teus filhos, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado aonde? Na tua casa, lá no seu lar, na sua família, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais, aonde? Da tua casa e nas tuas portas. Então, meu amado, a casa que é edificada pelo Senhor é a casa edificada na rocha, é a casa edificada na palavra do Senhor. Temos aqui o fundamento certo para se edificar a família. É a palavra de Deus. Assim como a sociedade, a igreja em particular, recebe a influência direta exercida pela família. Uma igreja é forte, é aquela que tem sua base fortalecida na família, que conhece a palavra de Deus e vive os princípios da palavra de Deus. Uma igreja forte é constituída de famílias fortes. Como cristãos e povo de Deus, temos uma grande responsabilidade e uma missão a cumprir aqui na terra. A fé em Cristo Jesus que ecoa, tem que ecoar dentro de casa. Temos que não somente pregar o Evangelho de Cristo lá fora, mas também construir a nossa família estruturada na palavra de Deus. Aí eu pergunto, aonde está a palavra de Deus na sua casa, meu irmão?
ela está nos umbrais da sua casa, ela está nas portas da sua casa, ela está no coração seu, ela está no coração do seu cônjuge, ela está no coração dos seus filhos, ela está no coração dos seus pais. A palavra do Senhor é clara em nos dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão edificamos a nossa casa. Se a palavra de Deus não for o fundamento da nossa família, em vão conduzimos a nossa família. Aonde está a palavra de Deus na sua casa? Na estante? Na gaveta? Tem que estar no coração de todos. No coração dos pais, no coração dos filhos, no coração dos cônjuges. Mas há outra lição que eu quero trazer para que seja o Senhor que esteja edificando a sua família. Para que seja o Senhor que edifique a sua família e a sua edificação não seja em vão, você precisa edificar a sua família na palavra de Deus. A palavra de Deus é aberta, lida, aprendida e obedecida dentro da sua casa. Mas em segundo lugar, precisamos colocar a nossa família no altar do Senhor. Por isso eu convido você a abrirmos a palavra do Senhor lá em Jó, capítulo 1, verso 5. Jó, capítulo 1, verso 5. Temos aqui o exemplo desse servo do Senhor. Homem que passou por muitos sofrimentos, né? Os rios transbordaram e tamparam completamente a sua casa. Mas aquele homem permaneceu inabalável porque a sua vida era edificada sobre a rocha, a sua casa. Apesar da fraqueza da sua esposa, mesmo assim Deus lhe concedeu depois mais 10 filhos. Diz o texto, Jó 1,5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Meu amado, para que Deus venha edificar a sua família, você precisa orar pela sua família continuamente. O altar do Senhor tem que ser erigido dentro da sua casa. Você tem orado e intercedido pela sua família todos os dias? Você tem cobrido seus filhos em oração, como Jó fazia continuamente em relação aos seus filhos? Será que você tem tido a mesma diligência que você tem com os seus filhos em orar por eles, quando você se preocupa com eles na vida da escola, ou se preocupa com a saúde física? Não desista, meu amado, de ver todos os membros da sua família rendidos aos pés do Senhor Jesus, pois apesar das lutas e dos problemas que surgem na família, em Deus há solução e somente nele. Se abrirmos a palavra do Senhor lá em Atos 16, vamos abrir lá, Atos 16, 31, Atos 16, 31, está escrito lá o que? Vamos ver. Atos 16, 31. Palavra de Deus para você. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Veja, meus amados, que quando Deus estabeleceu, instituiu a família, o propósito de Deus não foi apenas de criar a família para que o homem não estivesse sozinho, mas também o propósito é justamente conduzir o homem e a toda a sua casa para estar eternamente com ele. Por isso, quando o carcereiro pergunta para Paulo e Silas o que devo fazer para ser salvo, Paulo e Silas, na autoridade e na unção do Espírito Santo, respondeu: crê no Senhor Jesus e serás salvo, você e também a sua casa.
Eu fico encantado, maravilhado com a palavra de Deus, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, todas as vezes que Deus se revela ao homem, Deus não apenas trabalha o homem na sua individualidade, mas Ele abençoa o homem com toda a sua casa. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com o carcereiro. Depois você continuar lendo o texto, você vai ver que Paulo e Silas pregam para a família do carcereiro, e de fato aquela família se converte. Toda a casa dele. E ali começa uma igreja, a igreja de Filipos. Lá em Filipos. Que coisa maravilhosa. Meus amados, então tome posse desta promessa e nunca cesse de orar pela sua família. Todos os dias, erga o altar ao Senhor dentro do seu lar. Que altares têm sido erguidos dentro do seu lar? Eu temo dizer que muitas vezes tem se erguido dentro do seu lar altares a demônios, quando muitas vezes nós damos tempo a coisas que não convém nós darmos tempo dentro do nosso lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. A falta de Deus nos lares, sem dúvida, tem causado a desintegração das famílias. O ambiente espiritual de muitos lares não tem sido um ambiente espiritual propício à manifestação do Espírito Santo. A palavra de Deus não é obedecida, o altar do Senhor não é erigido. O que prevalece muitas vezes é a carnalidade, é o pecado. Há muitas brechas através das quais o diabo tem tido êxito em saquear muitos lares. Meus amados, eu e você como pais, precisamos observar as brechas que tem havido dentro do nosso lar e reparar estas brechas com urgência, para que Satanás não venha saquear o nosso lar. Pois esse é o propósito dele: matar, roubar e destruir a sua família e você. Ele não está interessado, meu amado, em roubar de você coisas. Ele está interessado em roubar de você filhos, casamento. Nosso lar tem que ser uma cidade de refúgio. Reverendo Hernando Dias Lopes, ele traz uma abordagem muito interessante sobre isso, fazendo uso desta figura muito comum no Antigo Testamento, acerca das cidades que eram edificadas e muradas para poder proteger contra os ataques dos inimigos. E as cidades que eram muradas eram muito mais difíceis de serem conquistadas. Por quê? Porque todas elas, além de não ter brecha, tinha sentinelas vigiando quem entrava e quem saía. E aí, meu amado, pensando nesta figura, a nossa casa tem que ser uma cidade refúgio, onde encontramos, diz o Hernandes Dias Lopes, uma mesa posta, uma cama quentinha, um abraço carinhoso e um sorriso acolhedor. Pelo menos esse é o tipo de lar que Deus intencionou para a família. Pois é no lar que deveríamos refazer as nossas forças para a caminhada da vida. É ali que deveríamos também levantar nossa voz para chorar. É no lar que deveríamos celebrar a alegria do nascimento e chorarmos de saudade na hora da morte. Pois, ele diz, é no lar que nascemos, é no lar que crescemos, é no lar que morremos. Como cidade refúgio, o nosso lar é a nossa casa, é o nosso chão, é a nossa herança. E é nesse ambiente, meu irmão, que Deus tem o propósito de nos abençoar e não fora dele. Não se esqueça disso, adolescente que está me ouvindo, jovem que está me ouvindo. É dentro de casa, no seu lar, no convívio com os seus pais, que Deus quer te abençoar, não é lá fora. Então essa é a segunda verdade, para que seja o Senhor que esteja edificando a sua família, para que você possa edificá-la de tal forma que você tenha êxito. Primeiro, edificar a sua família na palavra do Senhor. Segundo, edificar a sua família erigindo altar ao Senhor, colocando diariamente a sua casa na presença do Senhor, como Jó fazia continuamente. Mas há o último princípio para finalizar.
Abramos lá em Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Colossenses capítulo 4, temos uma dentre várias instruções de Deus para nós, sobre família, sobre relacionamento dentro de casa. Colossenses 4, 18, 19, 20 e 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Temo dizer que, lamentavelmente, tem muitos lares cristãos, onde a esposa não é submissa, onde o marido não tem amado, onde o filho não tem obedecido e onde os filhos estão desanimados. Por quê? Porque não estão observando o que a palavra do Senhor estabelece como princípios para se ter um relacionamento dentro de casa do jeito de Deus. O relacionamento dentro de casa do jeito de Deus, que conduz uma família a ser bem edificada, é este relacionamento que Deus aqui estabelece. Pois cada ente querido dentro do lar tem o seu papel, tem sua responsabilidade, e cada um deve vivenciar esses princípios, pois é na observância deles, na obediência deles, que a bênção do Senhor estará sobre você, marido, estará sobre você, mãe, esposa, estará sobre você, mãe, estará sobre você, pai, estará sobre você, filho. O padrão de Deus para a família não mudou, mesmo que o mundo aprove leis que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Assim como nosso Pai, nós nos relacionamos com o nosso Deus, nós também devemos levar a usufruir das suas maravilhosas bênçãos, estabelecendo dentro do nosso lar um relacionamento com Deus, nos relacionando corretamente com o nosso cônjuge, com nossos pais, com os nossos filhos. O bom convívio familiar se dá pelo contato afetivo, não apenas pelo laço de sangue que unem as pessoas numa mesma casa. Conviver em família significa você estar vivendo o evangelho que você abraçou. O marido amando a esposa como Cristo amou a igreja. A esposa se submetendo ao marido como cabeça, apoiando. E os pais educando os seus filhos no caminho, andando com Cristo e conduzindo eles a andar com Cristo. E tendo uma convivência de perdão, de apoio, de compreensão, de respeito, de paciência, de amor, de atenção, de amar com amor ágape, o amor incondicional. Pai não espera ser amado pelo filho, filho não espera ser amado pelo pai, esposa não espera ser amada pelo esposo, esposo não espera ser amada pela esposa. Ame a sua esposa, ame os seus filhos, filhos, ame os seus pais, esposa, ame o seu cônjuge, mãe, ame os seus filhos, ame de forma incondicional, ame com o amor de Deus. E esse amor de Deus só pode estar presente na tua casa e na tua vida se você permitir que Deus esteja edificando a tua casa, porque este amor é derramado no seu coração pelo Espírito Santo, é o fruto do Espírito dentro da sua casa. E esse fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O quanto precisamos de mansidão e domínio próprio nos relacionamentos interpessoais dentro de casa. Quanta esposa amargurada porque o esposo não é manso, é bruto.
Quanto filho está desanimado, porque muitas vezes é um pai e uma mãe que só cobra, e em nenhum momento valoriza e destaca algo de bom na criança ou no filho. Abençoa o teu filho, meu irmão, minha irmã, amando como Cristo amou. Abençoe o seu casamento, amando o seu cônjuge, como Cristo. Cristo amou a igreja dando a sua vida por ela. Não podemos construir nossa felicidade sobre as ruínas de um lar fracassado. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Tem muita gente querendo ser feliz, abandonando a família, desonrando os pais e divorciando do cônjuge, argumentando: eu tenho o direito de ser feliz. Estão caindo no conto do filho pródigo, que desprezou a casa do pai, saindo de casa para se aventurar no mundo com seus prazeres. O maior patrimônio não é a casa, não é a fazenda, não é o carro, não é os recursos financeiros, a herança que adquirimos, mas é a família que Deus te deu. Portanto, invista nela e valorize o seu cônjuge, valorize os seus pais, valorize os seus filhos. E juntos, diante do Senhor, reúnam. Se o relacionamento dentro de casa não está como deveria estar, hoje à noite, quero desafiar você. Chegar em casa, reúne com a sua esposa, com seus filhos, e na presença de Deus, peçam perdão mutuamente. Resolva as coisas na presença do Senhor. E diga para o Senhor: Senhor, ajuda-nos, para que nós possamos conduzir a nossa casa do jeito do Senhor. Porque eu creio naquilo que eu ouvi da tua palavra lá na igreja esta noite. Se o Senhor não edificar a minha casa, em vão vou edificá-la. Senhor, que a palavra do Senhor tenha autoridade dentro da minha casa. Que a oração seja algo constante dentro da minha casa. Que nós sejamos uma família que esteja no teu altar. E que o nosso relacionamento seja um relacionamento de amor, onde haja perdão, onde haja reconciliação, onde haja atitude de buscar viver uma vida do jeito do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Feche os seus olhos. Fale com o Senhor. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, por esta demonstração que o Senhor nos traz. Ó Deus, eu coloco a minha vida, a minha esposa, os meus filhos no teu altar. Peço-te, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da minha casa. Ó Deus, coloque também no teu altar a casa de cada irmão que aqui está. De todos aqueles que receberam do Senhor esta palavra. Ó Deus, se porventura existe alguma casa que está em ruínas, porque foi edificada sobre a areia. Ó Deus, cremos que a tua misericórdia ainda está, a tua graça está, ó Deus, oportunizada esta família. E cremos, ó Pai, que o Senhor pode restaurar esta família. O Senhor pode, Senhor Deus, dar a este casal, a este pai, a esta mãe, a estes filhos, a estes cônjuges, ó Deus, a graça de poderem recomeçar a caminhada contigo. Ó Deus, nós cremos no que o Senhor disse através do teu servo no passado. Se cremos em Jesus, será salvo nós e a nossa casa. Ó Deus bendito, use de misericórdia, Senhor. Ó Senhor Deus, não permita que Satanás tenha êxito, ó Pai, em roubar, matar e destruir as famílias da tua igreja. Ó Deus, não permita que o divórcio se estabeleça, Senhor Deus, no relacionamento de cônjuges, ó Pai. Não permita, Senhor Deus, que filhos estejam desanimados. Ó Deus, que esposas estejam insubmissas e amarguradas. Que maridos sejam arrogantes, ó Deus, e rudes, ó Pai, com sua esposa. E muitas vezes, ó Pai, impacientes com seus filhos. Ó Deus, venha com o teu bálsamo consolador. Venha com a tua graça, Senhor Deus, e traga a tua palavra de tal forma que haja um avivamento, Senhor Deus, espiritual no ambiente dos lares da tua igreja. Ó Deus, tu sabes, tu conheces, ó Pai, aqueles lares que não têm os seus cônjuges todos convertidos. Ó Pai,
coloco no teu altar a vida daqueles que ainda não tiveram um encontro pessoal e maravilhoso com o Senhor. Ó Deus, que estes irmãos, estas irmãs, estes filhos, estes pais, esses cônjuges que ainda não têm a oportunidade de ver toda a sua casa servindo ao Senhor. Ó Deus, que na caminhada deste ano de 2022, o Senhor possa dar a eles a bênção, a graça, no final deste ano de poder estar com toda a sua casa, aqui na tua presença, no teu altar te servindo, para o teu louvor e para a tua glória. Por isso, ó Pai, nós queremos dizer para o Senhor que nós cremos na tua palavra. E a tua palavra nos disse esta noite que é o Senhor que edifica a casa. Por isso, ó Pai, que estamos humildemente diante da tua presença, pedindo ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, porque não queremos mais tentar em vão edificar a nossa casa, mas queremos edificá-la do jeito do Senhor, na dependência do Senhor. Por isso, ó Pai, nos rendemos à tua palavra, nos rendemos a ti como Deus da nossa vida. E assim, ó Pai, queremos te obedecer dentro do nosso lar. E assim podemos dizer como teu servo no passado disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que assim oramos. Amém, Senhor. Convido os aniversariantes da semana que estejam aqui à frente. Tem alguém que fez aniversário de casamento ou de nascimento? Igreja, vamos colocar em pé. Ao orarmos por essas vidas que estão aqui na frente, mais uma vez eu gostaria de te desafiar a orar pela sua família. Coloque o seu filho, coloque o seu casamento, coloque os seus pais na presença do Senhor. Porque a nossa irmã Delmira, juntamente com o Antônio Joaquim, estão retornando a Barretos, agora esta semana, na quarta-feira, para uma revisão da saúde da nossa irmã. Estejamos cobrindo ela em oração, e eles na viagem que farão até Barretos, bem como também ali o período que lá estarão. Lembramos também de orar pela Lindinha, né? Ela está hospitalizada, já teve um pouco de melhora, né? Mas vamos continuar orando por ela, para que Deus esteja restabelecendo a saúde da nossa irmã. Ó Deus, neste momento aqui estamos e nós queremos te agradecer, porque o Senhor é o Deus que fala conosco. E nesta noite, ó Pai, mais uma vez o Senhor nos lembra que quem instituiu a família foi o Senhor. E a família que permanece é a família que é edificada por Ti. E o Senhor então nos responsabiliza a estarmos buscando o Senhor, a estarmos honrando a tua palavra dentro de casa, estamos levantando o altar ao Senhor em oração dentro de casa, a estarmos estabelecendo relacionamentos dentro de casa, de acordo com a instrução da tua palavra, para que assim, ó Pai, o Senhor seja aquele que esteja edificando a nossa família, e assim, ó Pai, não haja brechas para que o inimigo venha saquear o nosso lar, e venhamos a perder os nossos filhos para o inferno, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor Deus, de nós. Fortalece as famílias da tua igreja, Senhor. Ó Deus, neste momento, coloque no teu altar, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus, a Duda, abençoando, Senhor Deus, a Rose. Te louvamos, porque o Senhor permitiu que estas vidas completassem mais um ano de vida. Que o Senhor continue a sustentá-las na tua presença. Coloque no teu altar, ó Deus, a vida do Antônio Joaquim, da Delmira, a viagem que eles farão, que o Senhor possa levar eles em paz. Ó Deus, abençoe ali a consulta, a revisão da tua serva. Ó Deus, continue dando à tua serva a saúde completa da sua saúde. Ó Deus, venha estar dando a ela a condição de poder estar completamente curada. Ó Deus, em nome de Jesus, clamamos pela tua serva Lindinha, continue a abençoá-la e a restabelecer a sua saúde. Quero te agradecer, ó Pai, pela presença da Leonice conosco já esse dia. Te louvamos pelo livramento que o Senhor trouxe a ela daquele incidente. Ó Deus, louvado seja o teu nome, porque ela está completamente restabelecida. Ó Deus, também queremos colocar no teu altar as famílias que ainda estão vivendo o luto. Só o Senhor para trazer consolo para o nosso irmão José,
José, para a nossa irmã Abélia, para a nossa irmã Jovita, ó Deus, para Deus Alina e os seus filhos, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia para com estas vidas, e que o Senhor esteja, ó Pai, trazendo o teu bálsamo consolador, fortalecendo estas famílias, para que elas estejam edificadas na rocha, e assim venham permanecer inabaláveis diante das intempéries da vida. Ó Deus, guarde a tua igreja na caminhada desta semana e conduza todos os pais da tua igreja no nosso encontro de sábado, e que o teu Espírito Santo esteja ministrando ao coração dos pais, trazendo a orientação sábia para que eles possam edificar os seus lares, ó Deus, do jeito do Senhor, sendo o Senhor a edificar a sua casa. É no nome de Jesus que assim oramos e te agradecemos. Amém. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja abençoando a sua vida, meu irmão, minha irmã, e abençoando a sua casa, abençoando o seu casamento, abençoando os seus filhos, abençoando o relacionamento entre a família, onde possa reinar a paz e a presença do Senhor, hoje e até o dia que o Senhor há de tomar cada um para si. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Podeis assentar, entregue o seu culto ao Senhor em oração. E se Deus permitir, estaremos com você novamente, no próximo encontro.